Glória a Deus pela sua vida, que bom que você venceu o frio, venceu o sofá, venceu o cobertor. Estamos juntos aqui mais uma noite para a gente conhecer mais dessa verdade, dessa graça maravilhosa. Amém? Imagino que hoje nós vamos encerrar essa série que foi qual? A humanidade de Jesus. Um Jesus perfeito, um Jesus imortal, mas que nesse mundo se deparou com a imortalidade, não dele, mas de outro. Ele ficou triste, ele chorou. É um Jesus que foi desamparado não só pelos seus mais próximos amigos, discípulos, Pedro, João e Tiago, mas no momento crucial ali na cruz, ele foi abandonado por Deus, por um propósito divino, né? E na semana passada nós falamos sobre isso. Um Jesus que, quando estava se aproximando dos finalmente, ele viu que ele tinha um sonho, um projeto diferente do Pai. E ali ele falou: Pai, por 3 vezes, você tem certeza que é isso? Não tem um outro plano, não tem uma válvula de escape, não tem ninguém para que você coloque no meu lugar, porque de verdade parece que esse ou essa não era a minha vontade, esse não era o meu plano, mas é o teu plano. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, para cumprir a missão que o Senhor determinou para que eu cumprisse, para que eu realizasse. E hoje nós vamos falar de algo muito bacana, que começou com uma conversa com meu pai, meu pai Tito, que deve estar lá em casa agora, que falou para mim: se estiver muito frio, não vou não. Eu falei: tá bom, pai. E ele falando, um dia a gente estava conversando sobre isso, ele falou assim para mim, ele falou assim: uma coisa que me chama a atenção, Jesus, ele foi perseguido desde o dia que ele nasceu. Ele nasceu e já foi perseguido, e a vida inteira dele foi toda de perseguições e de situações e coisa muito errada, coisa muito difícil para ele, perseguido pelo diabo, perseguido pelo governo, perseguido pelos amigos, familiares, casa, perseguido pelos religiosos, perseguido por todas as pessoas. E eu quero te dizer algo, né? Você que também é um cristão, quem é crente aqui, levanta a mão, amém? Somos crentes em Jesus, cremos no Senhor, o Espírito do Senhor está sobre nós, está dentro de nós, Ele habita em nós. Então saiba que também é natural, é normal que você e eu também, de uma forma ou outra, sejamos perseguidos, sejamos afrontados, sejamos questionados. Situações que a outra pessoa que tem uma outra religião, vamos dizer assim, ela pode falhar, ela pode errar, mas quando você ou eu falhamos, a luz, né, o dedo aponta em nós, porque nós somos a luz. E aí aquela velha pergunta: mas você não é crente? Você não é cristão? Você não é evangélico? Então existe uma perseguição sobre as nossas vidas. E nós vamos ler algumas coisas hoje muito bacanas daquilo que Jesus fez, daquilo que nós vamos passar nessa terra. Por quê? Porque habitamos nessa terra. No mundo, enquanto estivermos no mundo, vivendo nessa terra, nesse planeta que foi criado por Deus, mas deturpado, corrompido pelo diabo através da autoridade que Adão deu para ele, nós vamos passar por situações assim, como eu sempre tenho falado. Uma coisa é passar por situações, outra coisa é viver assim. Então, passar por fases, por crises, por dificuldades, por perseguições, como eu vou falar hoje, entre aspas, isso é normal para a vida do cristão. Por quê? Porque somos, como disse Pedro, somos peregrinos em terra estranha. O mundo, a Bíblia diz o quê? Que o mundo jaz no maligno. O príncipe deste século. Então esse século, esse mundo, não é governado por Deus. E quando a gente pensa nisso, às vezes dá um sentimento meio que de abandono, de insegurança. Não. Esse Cristo está dentro de nós, habita em nós, e nós seremos mais do que vencedores em todas essas outras situações. Passaremos sim, mas é de passagem, é para uma nova fase sempre. Amém? Jesus, ele foi perseguido pelo governo desde o dia que ele nasceu. Olha o que está escrito. Depois que partiram, deixa eu falar sobre isso daqui. Jesus nasce, e aí os 3 reis sábios, os 3 sábios vão até Jesus e levam ali incenso, mirra e ouro, e quando eles chegam ali, divinamente alertados, falaram: não volta para Jerusalém não, que o rei Herodes lá está atrás disso daí, volta para outro lugar. Então diz aqui, quando eles partiram, depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José, que é o pai de Jesus natural.
Em sonho ele disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. Jesus, ele nasce e já existe uma sentença de morte dada pelo rei Herodes. Ele sabia: eu estou sabendo aí que nasceu o Cristo e eu estou a fim de destruir o Cristo. E ele ficou tão irado com tudo isso que depois ele mandou matar todos os meninos machos de 2 anos para baixo, para que, de alguma forma, se tiver algum menino vivo aí, que porventura possa ser o Cristo, eu já liquido e acaba. Só que assim, é aquilo, Herodes e diabo e companhia limitada, ok, isso daí é o que você acha, é o que você pensa, isso é o que você acredita que você vai fazer, que manda prender e manda sortar, menos. Quem no final das contas morreu foi Herodes. Existe um plano já determinado pelo Senhor. E quando os seres humanos, inclusive autoridades, se colocam se colocam ali para serem pedras de tropeço ou impedimento para que o plano do Senhor seja estabelecido nessa terra, a chinela vai cantar, como cantou nas costas do rei Herodes. E Jesus continua. O que eu quero falar para você: é normal ser perseguido. Hoje não existe vários tipos de perseguição. Perseguidos por sermos cristãos, perseguidos, e tem uma raça, um povo estranho, esquisito, de discriminação, de racismo. Eu estava pensando até, quando vê lá no Brasil, o Brasil tem tantos negros, pardos, brancos, asiáticos, isso e aquilo. Eu acho que o Brasil tem 200 milhões de cidadãos. O Brasil tem 200 milhões de seres humanos. Se é A, B, X ou Y, o que importa? Aquelas coisas esquisitas, de lá nos Estados Unidos, uma perseguição racial, para que isso? Somos todos iguais. A Bíblia diz que lá no céu um dia vai ser reunido para adorar o Senhor, todo povo, língua, nação e raça, e todo mundo junto. Então já vamos acostumar com o céu desde agora, amém? Que não haja nenhuma discriminação, que nós não venhamos discriminar ninguém. E se você está sofrendo algum tipo de discriminação, ou por ser cristão, ou por ter nascido no país tal, ou na região tal, ou discriminação pela sua cor, pela sua raça, é mais ou menos assim, ok, guarda para você. Não aceite isso. Quando eu falo aceitar, é revidar, é bater de frente. Não, é falar, ok. Essa é a tua posição? Ok. Já falou? A boca fala também o que quiser falar. Já está falado? Ok, já entendi que você não gosta de mim, ponto. Eu vou falar de algumas perseguições. Eu sou um cara perseguido. E para mim assim, o que mais? Tem mais algum argumento? Te contrarie, te chateie, o quê? Às vezes põe o dedo na ferida, expõe algumas coisinhas, não gosta? Aleluia, eu deito e durmo feliz da vida. Amém, meu irmão? Jesus foi perseguido desde o nascimento. Você e eu também, desde o dia que você e eu nascemos de novo. É normal que haja perseguição. É normal que o diabo venha contra as nossas vidas. Por quê? Porque nasceu uma criatura, agora nasceu um filho de Deus num território inimigo. Quando Pedro fala que nós somos peregrinos em terra estranha, peregrino está de passagem numa terra estranha, numa terra que essa não é a nossa terra. Depois essa terra vai ser refeita, reconstruída, mas isso é um outro assunto. Mas nessa terra, enquanto nós vivemos, seremos sim perseguidos. Jesus, logo após ele ter sido batizado, olha o que diz a Bíblia. Que ele estava pleno do Espírito Santo, ele retornou Jesus então do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias, durante todos os dias, não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Então existe o que? Você nasceu de novo, você foi batizado, você agora se comprometeu, eu sou uma nova criatura, eu não sou mais uma criatura, eu sou um filho, eu sou uma filha, e nós habitamos num mundo que não é governado pelo Senhor. É normal que o diabo venha atormentar, venha encher a paciência para não falar outra coisa, venha fazer isso e venha fazer aquilo, meu irmão, isso é normal.
O que é anormal é eu andar de mão dada com o diabo, amém? O que é anormal sou eu e você termos valores diferentes dos valores estabelecidos pelo Senhor na sua palavra. Nós vamos ler um texto, coloca para mim, Letícia, acho que eu marquei, acho que é 2 Timóteo 3, Timóteo fala e fala assim, Paulo fala, né, falando para Timóteo, falou assim, se você quiser ser um cristão de verdade, você vai ser perseguido. Tu, porém, então Paulo falando para Timóteo, tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, né, meu ensino, procedimento, minha maneira de proceder, os propósitos, a fé, a paciência, o amor, a perseverança, observando as minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo, olha o que Paulo diz, de todas o Senhor me livrou. E ele termina dizendo, de fato, todas as pessoas que almejam, que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidas. É normal que eu me decidi, a minha vida é do Senhor agora. Não estou falando de ser evangélico, chato, quadrado, ignorante, só fala disso. Estou falando o seu proceder, a sua maneira de viver. Isso incomoda as pessoas. Imagino que a partir da semana que vem nós vamos dar início àquela nova série falando sobre as 7 montanhas. Os 7 é onde Deus quer que você e eu assumamos as posições que Ele deseja que você assuma. Pastor, mas eu não sou pregador, eu não sou cantor, eu não tenho nada a ver, então ok. Isso que me chamou muita atenção, né? Pesquisas feitas nos Estados Unidos fizeram o levantamento de que dos 100% das pessoas que frequentam a igreja, apenas 3% ou estão ou estarão envolvidas com a obra. E os outros 97% então não fazem parte do plano de Deus? Ele fala muito pelo contrário. Os outros 97%, Deus deu um chamado, Deus deu um dom, Deus deu um talento, Deus deu uma capacidade, Deus abriu portas, Deus fez isso e fez aquilo, para que você, no seu chamado, estabeleça e manifeste o reino de Deus naquele lugar. Governo, economia, família, artes e entretenimento, o que mais? Mídia e educação. E a 7ª montanha é a religião. Então eu tô sentado nessa montanha chamada religião. As pessoas que estão aqui mais próximas, que cantam, que estão mais envolvidas com a igreja, provavelmente estão envolvidas na montanha religião. Mas e você? Deus tem a mesma expectativa que Ele tem em mim, que eu manifeste o reino dEle aqui na igreja e fora da igreja, que você também manifeste o reino de Deus, na onde você está, aonde você foi estabelecido pelo Senhor. Amém? Sabe qual que é o meu propósito? Que você se sinta útil nas mãos do Senhor, e que você e eu sejamos todos responsáveis. Responsáveis por quê? Responsáveis por manifestar o amor e o reino de Deus nesta terra. Então todas as vezes que nós nos comprometemos, que nós falamos, tomamos um lado. Eu sou do lado A, qual que é o teu lado? Meu lado é Cristo. Meu lado não é sal da terra, meu lado não é igreja evangélica, o meu lado é Cristo, o meu lado é o Evangelho, o meu lado é a graça do Senhor. Você pode ter certeza que o bicho vai pegar. Se você estiver trabalhando, aí você está numa posição ali que, né, hoje está tão fácil de enxergar isso, de ver, e aí chega ali, você precisa aceitar um suborno, ser corrupto, para que o chefe de cima também receba, mas então para ele receber, tem que passar por você, aí você como um cristão fala, não, isso daí não faz parte da minha vida não. Mas se você não fizer isso, o quê? Perseguições. Perseguições de governo, perseguições do diabo, perseguições de trabalho, perseguições ministeriais, perseguições disso, perseguições daquilo. Jesus passou por tudo isso. Olha aqui em Mateus 12, olha o que está escrito. Depois disso aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, pensa num caboclo top, endemoniado, cego e mudo. E ele o curou de modo que pôde falar e ver. Olha o resultado. Então a multidão ficou atônita e exclamava, é esse porventura o filho de Davi? Aos religiosos. Mas os fariseus, doutores da lei, ao ouvirem isso, murmuravam, esse homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios.
Aí você está lá na sua conduta cristã, fazendo suas escolhas cristãs, e aí de repente o seu chato, o seu bobo. E aí, como é que funciona? Quem somos nós na hora das perseguições, na hora das afrontas, na hora que aponta o dedo? Isso daí que você está fazendo não é de Deus. Pensa num caboclo que é perseguido, mais ou menos nessa turma aí, né? Eu estou atrás de gente, eu estou atrás de igrejas, para quê? Gente, aqui em Poços deve ter umas 300 igrejas que é lei, 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 lei. E a graça bacana é a nossa, amém? Tem umas graças sem graça por aí, mas a graça engraçada é a nossa. E aí, por termos essa graça e por sermos cheios de graça, perseguições, ok. Então você está falando que para ser salvo você não precisa fazer nada. Não sou eu que estou falando, não. É Paulo fala, Jesus falou, eu estou falando disso daí. Mas então, estava falando com o Ricardo, mas então é muito fácil. Eu falei, não é, né? Ele falou que chegou aos ouvidos dele, já está entrando no time. Para repartir os tapas, então a gente apanha junto, aí já, né? Antes era 2 murros para mim, agora um para mim e um para você. E aí é o quê? Mas então você está falando que é muito fácil? Não é que é fácil, é de graça. Porque fácil às vezes ainda tem uma certa resistência, né? Não tem resistência nenhuma, mas eu não tenho que fazer nada. Você precisa receber do que ele fez. Não, aí chegam os fariseus, os doutores da lei, os pastores de Poços de Caldas, e aí, não, isso daí não presta. Ok, bacana, não tem problema. Um dia você vai estar diante dele, aí você vai poder falar, o que Paulo disse? Eu não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Salvação é graça. O que é graça? Valor, é favor que eu não mereço. E aí, quando nós entendemos a graça, esse favor, como eu tenho falado, para nós não nos custou nada, mas não é porque não nos custou nada que não tenha valor. Para mim é exatamente o proporcionalmente oposto. Para mim, custo zero, mas se tem algo que tem valor, foi o que Jesus fez para mim e por mim. Amém? Então esse evangelho, essa graça, você e eu seremos perseguidos no trabalho, perseguidos em escola, perseguidos em faculdade, Jesus, nós vamos ler um texto aqui, que Jesus aí foi para a cidade dele, lá na cidade dele ele encontrou com um amigo, com um familiar, a bênção que foi. Diz aqui, havendo terminado de contar essas parábolas, retirou-se Jesus dali, e chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam, de onde lhe vem tanta sabedoria e esses poderes para realizar milagres? Ora, não é esse o filho do carpinteiro, o nome de sua mãe não é Maria, e o de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs, porventura de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou, não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus ali não realizou muitos milagres. Por causa do quê? Por causa da falta de fé daquelas pessoas. Porque eles olharam para Jesus, isso daí é normal. Olharam para Jesus e falaram assim, não, eu conheço, é filho do José e da Maria, os irmãos dele, a gente jogava bola junto, pescava junto. Está até errado esse trem aí. E a Bíblia, quando diz escandalizar, essa palavrinha no grego aqui, sabe o que é? Tentaram fazer Jesus parar. Tentaram colocar pedra para que Jesus tropeçasse. Você pode ter certeza que isso vai acontecer na sua vida, ou já aconteceu, ou vai acontecer, e a pergunta é o quê? Isso daí vai te parar? Nossa, pastor, porque eu estou sendo tão perseguido. Lá na escola, todo mundo isso, todo mundo aquilo, o quê? Lá na escola eles chamam você de quê? Que você não participa das festas, das raves. Na faculdade você não é drogado igual talvez 70% da turma. Lá na faculdade, na escola, você não fica com todo mundo. Um dia eu escutei do Joseph Prince, achei fantástico. Falei, pensa numa resposta grossa, mas cheia de sabedoria. E ele pegou e falou assim, já ensinei a minha filha, e ensino as meninas aqui e os meninos também. Ensino as meninas no culto de jovens, da juventude aqui da igreja,
da New Creation Church, lá de Singapura. Ele pegou e falou assim, as meninas, quando, né, você nunca transou com ninguém, você ainda é virgem, olha que absurdo. E aí tem 20 meninas falando contra uma menina, 19 que já perderam a virgindade, porque elas são muito mais espertas, muito mais antenadas, porque isso daí está tudo, né, isso daí é tudo ultrapassado. E aí tem uma crente, tem uma cristã, que está se guardando ou se resguardando, porque ela acredita no sexo só depois do casamento, ela está se guardando para o futuro marido dela. E aí ele pegou e falou assim, quando essas moças vierem te, né, apontar o dedo e te condenar e te acusar, que você não é igual a elas, que você está perdendo tempo, responda para elas o seguinte, escuta isso, moças, e guarda isso na manga. O dia que alguém vier, ele pegou e falou assim, responda para elas o seguinte, para eu ser igual a você, em 1 minuto, 5 minutos, acontece. Para você ser igual a mim, nunca mais. Chupa essa manga. Amém? Ah, é? Moça, para eu ser igual a você, a qualquer hora eu faço isso. Na hora que eu quiser. Agora, para você ser igual a mim, nunca mais. É isso. Meu irmão, nós temos que andar por cima. Nós temos que ter, escuta essa palavra, termos e sermos orgulhosos daquilo ou de quem nós fomos e fomos tornados por Cristo. Você é a crentinha, você é o crentinho, você não fica com ninguém. Você chama até o quê, os meninos? Você não sai com ninguém, não fica com nenhuma moça? Olha lá, hein? Ok. A Thelma fala que na escola, faculdade, ela era assim. E aí tinha as bacanas, né? As que ficavam, as que saíam, as que isso e tudo. E ela era bobinha. Falou, ok, espera. Aí o que Deus preparou para a vida da irmã? Pensa numa misericórdia e graça na minha vida. E aí? Aí as bacanas, às vezes já está no 2º ou 3º casamento, ou já tem gente que falou, sem chance, moça. Estou fora, já foi o tempo. Lá era legal, agora continua sendo legal lá. Ou seja, passou da época de ser legal. É por aí, meu amigo. O mundo é duro, o mundo é severo. O mundo paga um preço, o mundo custa. Né? O salário da morte, existe um pagamento. O salário da morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. Existe um pagamento para quem vive na prática do pecado. É mais ou menos assim, fica tranquilo. Já chega o seu pagamento. Às vezes é a morte de um relacionamento, a morte de um casamento, a morte de um futuro. Por quê? Porque eu sou livre. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Você é quadrado, você é isso, eu sou aqui. Beleza, toca a sua vida, eu vou tocar a minha. Não tem problema nenhum, Jesus viveu desse jeito. Jesus, um dia ele foi para a casa dele, olha esse texto aqui que bacana. Foi então Jesus para casa. E uma vez mais, uma grande multidão se apinhou de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Quando os familiares de Jesus na casa dele tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentava, esse cara está ficando louco, ele perdeu o juízo. Você imaginou Jesus, depois vamos falar assim, de uma caminhada, depois de curar pessoas, transformar vidas, libertar pessoas, volta para casa, eu preciso de um descanso, eu preciso de um refúgio, eu preciso comer. A Bíblia fala que eles não tinham tempo nem de comer. E aqui a multidão chega de novo, e na hora que ele chega para encontrar um descanso, um repouso, que era a casa, que talvez o José, a Maria, os irmãos, falaram assim, eu estou precisando de um tempo aqui. O que eles falaram? Não, volta, sai daqui, porque é uma bagunça que virou aqui, você está ficando louco. Quando eu me converti, eu fiquei meio louco. Eu sou o bobo, eu sou o louco. Eu sou o cara, teve até outra fase, né? Outro lado da moeda foi, não deu certo na vida nessa área profissional, então virou pastor. E foi muito bacana que os meus amigos, eles deram uma distanciada. E às vezes eu escutava umas conversas, umas notícias meio estranhas, meio esquisitas, mas eu sempre falo, aí eu esperei dar um tempo. Aí lá, depois, sei lá, de 4, 5 anos, não, foi mais. Quase uns 10 anos de conversão, 10 não, uns 8 anos de conversão, aí quando deu zica na vida de um ou outro, ligava para mim. Meu apelido sempre foi Batata, né, por causa do sobrenome Batagini,
ligava para mim e falava assim: ô Batata, você que é mais perto do homem, reza para nós. Eu falei: beleza, o que está acontecendo? Não, isso e aquilo. Eu falei: ok, estamos juntos. Precisa às vezes dar tempo, espera. Ah, mas vai acontecer. Sejam amigos, sejam familiares, sejam pessoas próximas, elas vão às vezes, né, não entender, não compreender, não aceitar. Dê tempo. Já nós vamos lá no final, vamos falar sobre revidar, nada, deixa o negócio caminhar, espera, não terminou o ciclo ainda. Hoje eu sei que existe um respeito, hoje eu sei que existe nossa amizade, ela voltou mais próxima, né, com os meus amigos, eu sei que existe um respeito hoje. Eles sabem que eu não estou aqui de brincadeira, não sabem que eu estou aqui porque eu estou, é quase assim, eu estou nisso porque, não, eles sabem quem eu sou. Ele sabe que isso daqui não foi feito no braço. Isso daqui foi feito no braço do Batata, foi feito no braço do Senhor. Então, é bacana, dê um tempo para isso, que eu estou falando tudo isso porque isso faz parte. Jesus passou por tudo isso. Na cruz foi o ponto final. Na cruz é como se Jesus tivesse sido colocado no corner, né, de um ringue, e ali pancada para tudo quanto é lado, que aí você vai ver o tanto de palavra, o tanto de verbos, o tanto de acusações, de questionamentos. Pensa um Jesus acuado, um Jesus ferido, um Jesus derrotado ali em relação à vontade dele, em relação a um outro plano, que ele, é aquilo que eu falei, Jesus poderia sair dali? Poderia. O Pai poderia tirá-lo daquela condição? Sim, mas ambos fizeram um acordo entre si. Qual que é a tua vontade, Pai? A minha, bem, vontade não era essa não, mas a missão é essa, então eu vou cumprir a tua missão. Esse era o acordo do Pai e o Filho, do Filho e o Pai. E aí quando Jesus vai para a cruz, nos momentos finais, olha o que diz. Então todo o conselho dos principais líderes do povo judeu levantou-se e conduziu Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, então começou a acusação. Encontramos esse homem subvertendo a nossa nação, inclusive proibindo o pagamento de impostos a César e se dizendo o Messias, o rei. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com grande eloquência. Porém, Herodes, assim como os seus soldados, acabaram por ridicularizá-lo e zombá-lo, e zombar dele. Foi ridicularizado, foi zombado, foi acusado, obrigaram-no a vestir com uma manta, com uma capa de aparente realeza e o mandaram de volta a Pilatos. Mas uma grande multidão, principais sacerdotes, fariseu, Pilatos, todo mundo junto, falando de tudo. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: salvou os outros? Ô moço. Pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Então uma paradinha, moço, está eu lá. Eu ia parar e falar assim: o que você falou? Eu, bocudo. Eu rebentava com tudo. Eu dizimava aquele povo tudo, depois eu voltava, pode pregar de novo. E deixava só um soldado para pregar eu de novo lá. Agora volta. E já falava para ele: ó, fique esperto. Se você me acusar, se você zombar, se você me, sabe... Olha, você não é o Cristo? Então salva você não é o Salvador? Você já imaginou, meu irmão, essa posição? Que eu gosto de entrar no personagem. Eu lá na cruz, fazendo algo em favor deles, sendo acusado, ridicularizado, estava com o meu corpo arrebentado. E aí tem um bocudo que fala: você não é o tal? Você não é o Salvador? Então o que o diabo queria? Que Jesus saísse daquela posição dele. O que o diabo quer muitas vezes? Que você e eu saiamos da posição que o Senhor nos colocou ou deixou que nós fôssemos colocados. Porque quando a gente sai dessa posição, aí viu? Aí nós somos os primeiros a sermos acusados. E aí, com verdade. Então, eu sei que não é fácil, eu sei que ficar quieto é muito difícil, mas nós precisamos ficar calados. Não diante do diabo, mas diante de pessoas que talvez nos acusem, pessoas que nos ridicularizam,
Pessoas, você é o crentinho, você é o pastor, você é isso, você é aquilo. Espera, não terminou o jogo ainda. Continuando. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também deles zombavam, oferecendo a ele vinagre. E o provocavam, né? Zombaria, provocação, acusação, tudo junto. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. O diabo falando, sai daí, porque se você sair, o projeto todo é desfeito. Um dos criminosos, agora vem, né? Para finalizar, um dos criminosos que estavam ali crucificados esbravejava insultos contra ele. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Acabou aí, né? Você viu? Multidão, criminoso, soldado, sumo sacerdote, fariseu, Herodes, o Pilatos, todo mundo. A intenção é tirar Jesus da cruz. A intenção era que a obra de Cristo fosse, a obra de Deus através de Cristo fosse ou suspensa, ou impedida, ou abortada. Esses dias que eu estava meditando nesse texto, que foi essa semana, eu fiquei pensando nisso, e preguei muito para mim a respeito disso, porque, né, às vezes tem o estopim meio curto, às vezes fala, o que você falou para mim? Vem cá. Fala de novo para você ver. E o que o diabo quer? O diabo quer isso. Quer que você saia da cruz. Paulo disse o quê? Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora eu trago na carne, esse viver natural, eu vivo pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que, Marcelo? Eu espero que você esteja crucificado comigo. Eu espero que, o que é estar crucificado? Os seus braços, né, as suas mãos, que é o agir, você não age mais de acordo com a sua vontade. Os seus pés estão pregados, então você não anda e não frequenta e não vai a lugares que você gostaria talvez de ir. A tua cabeça, quando você está crucificado, você vai olhar no máximo do lado, ou seja, você não olha mais para trás. Marcelo, não adianta ficar olhando para trás, eu espero que você olhe sempre para frente. E às vezes o diabo está sempre assim, querendo que nós olhemos para trás, queremos que nós tenhamos atitudes fora da cruz, que nós venhamos caminhar ou andar ou isso ou aquilo, de acordo com o nosso bel prazer, com a nossa simples vontade. É o que muitas pessoas não entenderam a graça ainda e usam a graça para isso. Não, é porque eu estou na graça, eu vou fazer isso. Cara, a graça, não existe graça sem cruz. A graça que Paulo pregava, a graça incluía a cruz, incluía a renúncia, incluía o não ferir, incluía o não ferir o outro, incluía não ser pedra de tropeço no outro, incluía várias coisas. Por isso que nós precisamos conhecer a graça. E aí às vezes fala assim, mas a graça é só isso, a graça, tá, você não faz ideia do que é a graça. A graça, ela tem um alcance, uma abrangência, uma autonomia, uma suficiência fantástica na nossa vida, e nós precisamos descobrir isso. E como é que você descobre? Como é que você conhece uma pessoa? Eu tenho pesquisado, semana que vem nós vamos fazer uma introdução sobre essas 7 montanhas. Eu tenho pesquisado a respeito da diferença da colonização, porque nós vamos falar muito sobre isso. O mundo, quer dizer, a terra, a vontade de Deus era o quê? Que a terra fosse a filial do céu, fosse a colônia, né? Então, céu metrópole, terra colônia, céu matriz, terra filial. Então o desejo de Deus é que a terra fosse uma filial do céu. E aí quando tudo isso perdeu, eu quero falar para vocês, o problema é a questão da colonização. Então eu fiz uma pesquisa, montei alguma coisa bacana sobre a diferença da colonização dos Estados Unidos e do Brasil, sobre a religião que começou os Estados Unidos e a religião que começou o Brasil. Por isso que existe os Estados Unidos, potência número 1. Estou falando que é perfeito, não. Mas estou falando que as coisas lá funcionam. E o Brasil do jeito que está. É sério isso. Então nós precisamos entender coisas para a gente falar assim, peraí, se eu tomar essa decisão aqui, lá na frente vai dar ruim. Precisamos ser sábios em fazer escolhas. Precisamos ser cuidadosos em tomarmos decisões, porque pode ser que amanhã não dê resultado, não aconteceu nada.
Pensa a Eva, só a gente já fecha e continua. O que aconteceu? Deus tinha falado, não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. Por que Adão comeu? Porque Eva comeu do fruto proibido e instantaneamente ela não morreu. Porque pensa, Eva e Adão. Eva, na hora que ela dá a primeira mordida, seja na maçã, por exemplo, na hora que ela vai fazer assim, Adão, e pum, já deu um piripaque, um infarto, um AVC, já deu, arrebentou com ela. Ela comeu do fruto e aparentemente não aconteceu nada. É isso que nós precisamos tomar cuidado. Que as pessoas fazem decisões assim, ou eu não tenho certeza da vontade de Deus, ou eu sei que a vontade de Deus é essa, mas eu vou fazer um teste com o Senhor. Aí, põe o pezinho, não deu nada de errado. Aí depois põe o segundo pezinho, não aconteceu nada de errado. E aí depois você esquece e começa a andar baseado naquela escolha que fez. Aí, mais cedo ou mais tarde, de repente, chega igual o Batseba chegou para Davi. Davi, acabei de sair do programa do Ratinho e o filho é teu. Deu ruim. Mas parece que tinha sido só bacana, legal, não aconteceu nada de ruim. Então, agora o Juninho vai nascer. Você está entendendo? Então, nós precisamos ser sábios, precisamos ser diligentes, responsáveis com a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Jesus foi perseguido, Jesus passou por tudo isso, e ele manteve o foco. Hoje estava difícil, hoje estava mais ou menos, hoje estava bom, hoje estava terrível, mas ele continuou, e você e eu precisamos saber disso. Não serão todos os dias não serão dias de uma temperatura amena e agradável e bacana. Existirão dias difíceis, existirão dias complicados, existirão pessoas que estão do seu lado, e naquele dia você não vai poder contar com elas. Existirão dias, como eu falei semana passada, que nós vamos ter talvez quase uma certeza, ou uma certeza natural, que Jesus não nos ama, que Deus esqueceu da gente, que Deus não ouve as nossas orações. Existirão dias assim. Você acha que Deus responde todas as minhas orações? Você acha que Deus faz tudo, pum, 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 pum? Para mim, de jeito nenhum. Você acha que eu não passo luta? Passo problema, necessidade, dificuldade? Sem dúvida alguma. Todos nós passamos, todos aqueles que querem viver uma vida piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão às vezes perseguidos, serão às vezes questionados, apontarão o dedo, nos acusarão disso ou daquilo, vão colocar nome ou sobrenome na gente, vamos fazer as coisas corretas, mas vamos chamar... Pensa, Jesus, ele libertou uma pessoa, que era muda passou a falar, que era cego passou a ver, e chamar de Beelzebu, cara, é mais ou menos assim, não tem cabimento isso. Não tem cabimento isso. Então nós às vezes vamos passar por situações assim, mas é igual Paulo falou, Jesus falou, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também dá conta de vencer. Se eu estou na sua vida, Marcelo, você dá conta de vencer. Não estou falando que vai ser um mar de rosas, mas que você vai vencer também, você vai vencer. Amém? Olha o que Pedro diz. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Ele fala, mas em que nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. Ele está falando, o cara está preso. Mas ele está preso por quê? Porque ele roubou? Então, o lugar dele está preso. Eu estou sofrendo por causa disso ou por causa daquilo, mas você está sofrendo porque você fez uma decisão errada, fez algo errado? Isso daí é normal. Agora, eu estou sofrendo por ser cristão.
Eu estou sofrendo porque eu vivo num mundo em que o mundo é contrário ao Evangelho, à palavra e à verdade. Meu irmão, isso daí faz parte. Não vai mudar. Às vezes, com o passar do tempo, nós aproximando do arrebatamento desse tempo, o negócio talvez vai até mais que apertar. Mas isso é normal, que não seja algo estranho na nossa vida. Meu Jesus, olha o que está acontecendo. Ele vai falar: Marcelo, isso é normal. Isso daí é sofrimento cristão. Isso faz parte. Amém? Próximo versículo, por favor. Bem-aventurados, presta atenção nisso daqui. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de Jesus, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Presta atenção nisso. Jesus ali no monte da bem-aventurança, ele está falando: bem-aventurado é você que está sendo perseguido por causa da justiça. Qual justiça? Porque eu sou justo, eu sou honesto, eu sou correto. Isso é normal. Não precisa de Jesus para ser correto. Não precisa de evangelho, não precisa de religião para ser honesto, para ser correto, para ser justo. Ele está falando da justiça de Deus. Ele está falando não da justiça própria. Feliz você que está sendo perseguido, porque você é um pregador da justiça. Você vive a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Ele foi entregue por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa completa justificação. Se você ainda não talvez algum amigo, amiga, um parente ou pastor ou fulano que ainda não te confrontou, saiba que isso pode e é normal acontecer, porque comigo acontece. Espera aí, você está falando então que você foi justificado, que é Jesus que te justifica, você não precisa se justificar diante de Deus com as suas obras? Exatamente. É Deus que me justifica. Não sou eu quem me justifico, é o Senhor que me torna justo, aceito, perdoado, desculpado, inocentado diante de Deus. Isso traz perseguição. Nós vamos ler um texto agora que Paulo fala lá em Gálatas, que ele faz uma ilustração entre Sara e Agar, entre a aliança antiga e a nova, entre Isaac e como é que era o outro nome do Ismael? Faz essa aliança entre a graça e entre a lei. Ele fala: isso aconteceu e é normal que aconteça. Gálatas capítulo 4, olha o que diz isso, que bacana. A lei, a promessa, as alianças. Dizei-me vós, os que quereis permanecer subjugados à lei. Acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, Agar, e outro da livre, que era Sara. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, usa essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, que é os 10 mandamentos, e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, natural, física, que vive como escrava com seus filhos. Entretanto, presta atenção, a Jerusalém do alto, ela é livre, e esta é a nossa mãe. Pois está escrito: alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural, Ismael, nascido da Agar, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, a promessa para Isaque, através de Sara. Assim também acontece nos dias de hoje. Ok?
Pastor, não entendi muito. Ricardo acabou de comentar comigo. Aí o pastor aí falou assim, que tem um bando de pastorzinho pregando sobre a graça. É um momento assim que se eu escutar um trem desse, é capaz de eu querer despregar da cruz, entendeu, meu irmão? Peraí. Aí eu lembro desse texto aqui, é isso daí, Marcelo, isso daí é normal. A turma que está escravizada debaixo da lei, a turma que se acha que cumprem a lei, eles vão perseguir os livres. É que eles acham que liberdade, que a graça que produz liberdade, é uma graça que produz pecado, libertinagem, dá licença para viver pecando. Isso não é graça. Graça é você olhar para Deus, você recebeu Cristo, você aceitou o que Cristo fez. Foi o que Ele fez, não foi você, não fui eu. Você demonstrou o que Ele fez, a tua fé, através do batismo nas águas. Aí você se tornou uma nova criatura, você se tornou um filho. E a partir de agora, quando você olha para Deus, você se vê como um filho e o vê como um pai. E a partir de agora, você não perde mais essa condição. Por quê? Porque filho, por mais desobediente que seja, ele deixa de ser filho? Não, e nunca vai deixar. Mas é claro que um filho obediente tem mais chance de viver uma vida nessa terra mais tranquila. É claro que um filho de Deus cristão que procura obedecer a palavra, não para ser aceito, mas porque ele já foi aceito, é normal que ele tenha mais sucesso, inclusive nessa vida natural. Aí um marmota desse vai falar para mim, um pastorzinho que prega a graça. Aí numa hora dessa eu preciso... Aleluia, Jesus. Você está entendendo? Isso acontece. Paulo, quando ele escreveu isso daqui acontece nos dias de hoje. E já faz quanto tempo essa carta aqui? Perto de 2000 anos? 1950 anos? 1940 anos? Continua acontecendo até hoje. Nós que somos da graça, nós que somos da justificação pela fé, não a justificação pelas obras, nós seremos perseguidos. E Jesus está falando, Marcelo, feliz você, cara, porque você está sendo perseguido, porque você está falando do meu amor, do meu evangelho, daquilo que eu fiz, e não levando as pessoas, não colocando jugo sobre as pessoas, não condenando pessoas, não colocando fardo sobre as pessoas, para que elas se enquadrem no padrão que aquele pastor Tchão falou que era assim. Marcelo, feliz você. A palavra bem-aventurado, né, makarios, em grego é feliz você. Muito feliz é você, que já entendeu e vive e prega. Vai ser perseguido, mas é normal. Eu estou atrás de pregadores da graça, amém? Eu estou atrás de conversar com gente que entendeu o que Cristo fez. Porque tem uma turma aí que não entendeu o que Cristo fez, mas tem a sua parte, viu? Olha, dá vontade de dar notícia para ele, né? Falar assim, bacana, você por algum motivo, desde o dia que você converteu, aí dá vontade de falar com ele perto da mulher dele, fala assim, você já olhou para alguma mulher com intenção impura no seu coração? Fera, santo. Não, só responde, já. A Bíblia fala que você adulterou. Capítulo 8 de João fala de uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Não, pastor, mas a minha mulher não ficou... Não, você não entendeu. Ele viu. Tudo o que eu faço está patente aos olhos do Senhor. Para a sua mulher, estou falando só de olhar. Para a sua mulher, ela nem ficou sabendo que você olhou. Para Deus foi um delito, um pecado flagrante. Aquela mulher lá do capítulo 8, segundo a lei de Moisés, você gosta de lei, não gosta? Porque você é o cara, né? Deixa eu te dar uma notícia. A lei de Moisés manda que tais pessoas sejam apedrejadas. Mas Jesus também falou que aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Deixa eu te dar uma notícia.
eu não tenho mais pecado, porque o meu pecado foi retirado pelo Senhor. Infelizmente eu cometo pecados, mas o meu pecado, e aí já toma a primeira, que é a minha. Amém. É muito raso, é muito menino, é muito fraco. Aquele que deseja se justificar diante de Deus através da lei, está obrigado a guardar toda a lei. Da graça decaíste, de Cristo vos desligastes. É a sequência disso daqui. Coloca para mim, Latis, por favor. Gálatas 5, verso 1, 2, 3 e 4. Só para fechar o pacote. Para vocês saberem o pastorzinho pregando sobre a graça. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneceis firmes, e não vos sujeiteis outra vez a jugo de escravidão. Lembra que está falando de lei, está falando de Agar, está falando de Monte Sinai, está falando de Ismael. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo nada vos servirá, se vos deixar de circuncidar, voltar a ter aliança com Deus, segundo a lei de Moisés. Outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo está obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Foi Paulo que falou, não é Marcelo não. Isso daqui não é o evangelho do Marcelo. Isso daqui não é o evangelho do Sal da Terra. Isso daqui é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falado, escrito por Paulo. Mas, Marcelo, lembre-se que você será perseguido, porque sempre foi assim, é a turma natural. O da promessa, ele vai ser perseguido. Fique em paz, isso daí é normal. Amém? Aí eu quero te falar agora sobre duas coisas. Quais? Duas coisas que a semana eu fiquei falando para mim, e eu vi que assim, até agora não entrou na minha cabeça. Mas, pastor, e aí? Nos momentos de perseguição, o que eu faço? O que eu devo fazer? Mateus, olha o que está escrito. Diante disso, Jesus tinha acabado de... O contexto aqui, Jesus tinha acabado de restaurar a mão. Volta aqui para mim, por favor. Jesus tinha acabado de restaurar a mão de um homem que tinha uma mão atrofiada. Ele acaba de realizar esse milagre. Aqui. Os bacana da lei. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Continuando. Mas Jesus, sabendo disso, o que ele fez? Afastou-se daquele lugar. Uma multidão seguiu e a todos ele curou. O que é bacana nisso daqui? Duas coisas. Jesus, ele acabou de realizar um milagre. Jesus estava fazendo a obra de Deus. Jesus estava bem assim, eu estou aqui para cumprir a missão do Senhor. Se você entendeu, amém. Se você não entendeu, eu vou continuar do mesmo jeito. E aí Jesus acaba de realizar um milagre. Os fariseus, os doutores da lei, os que achavam que aplicavam a lei de Moisés de forma correta, e eles inclusive, colocavam, agregavam mais leis na lei de Moisés, porque ela não tinha sido suficiente, que eram chamadas as leis de costumes, as leis orais ali que eles acrescentavam. E aí esses caras pegam e falam assim, eles estavam conspirando para matar Jesus, mas espera aí, o que ele fez de errado? Que ele curou? Bacana. E aí Jesus, quando ele ficou sabendo disso, o que ele fez? Vou lá bater boca, vou lá confrontar, vou lá como o Marcelo. Não faça como o Marcelo. E Marcelo, não faça aquilo que a tua carne deseja fazer. Simplesmente aprenda com Jesus. O que Jesus falou? O que Jesus fez? Ficou sabendo, é disso aí que vocês estão falando? Ele saiu daquele lugar, afastou daquele povo que não falava a mesma língua dele, e foi fazer o quê? Eu vou continuar curando e sarando pessoas, porque esse é o meu papel. O que eu falo para você? Pastor, lá na escola tem feito bolinha, tem feito turminha, e é bullying, fala isso, faz, deixa eles falarem. Continua sendo um bom e uma boa cristã diante do Senhor. Na faculdade, os seus familiares, os seus amigos ou os inimigos, isso é normal. Isso vai acontecer. Seja maduro para, ok. E aí?
pode continuar falando, eu vou continuar do mesmo jeito. Não é o que você fala que vai determinar a minha vida, direcionar a minha vida, é o que está escrito. Então eu vou ficar com o que está escrito, o que Jesus tem para a minha vida. Amém? Mais uma outra coisinha, Romanos, olha o que diz. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, viu, Marcelo? Mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Deus então pesa a mão no fulano, não precisa nem falar não, meu irmão. E o Deus talvez, ele não vai pesar a mão nele. Deus vai de todas as formas falar, cara, é igual Paulo. Paulo era um perseguidor de Jesus, ele perseguia a igreja de Cristo. Aí Paulo tem um encontro com Jesus, lá indo a caminho de Damasco, um lá caiu do cavalo, e tem uma luz e não sei o quê. Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? É mais ou menos assim, o que eu fiz contra você, cara? Eu não fiz nada de errado. Não é contra mim que você está batendo de frente, você está batendo contra a obra do Senhor. Opa, e aí quando pega esse lugar aqui, é esse lugar que eu vivo, que eu procuro viver, que eu procuro sempre, às vezes eu quero sair desse lugar, o Espírito Santo volta para esse lugar. Qual lugar, Marcelo? A obra não é sua. Você não precisa discutir, você não precisa bater boca, você não precisa nada. Você precisa continuar fazendo a obra do Senhor. Essa é a expectativa, Marcelo, que eu tenho para com a sua vida. Você lembra de Jesus na cruz? Você é isso, você é aquilo. Se você fosse isso, salvava a si mesmo e a nós também. Quer dizer, um criminoso, o cara estava lá porque ele merecia, batendo boca com Jesus, instigando Jesus a sair daquela condição. As pessoas estão aí, tem cheio de religioso aí, nos instigando, cheio de criminosos, cheio de pessoas que querem nos tirar desse lugar, porque às vezes no fundo, e às vezes nem tão no fundo assim, eles sabem que nós estamos corretos e eles estão errados. Eu já percebi isso em pessoas. A vida delas não funciona, então ela quer arrastar a tua vida que funciona para o lugar da vida dela que não funciona, para ficar todo mundo no mesmo lugar, lá embaixo, para ficar aquela lá embaixo. Por quê? Porque senão você se destaca, porque senão você é diferente. E aí ela vai olhar para si mesma e ela vai se ver uma pessoa abaixo, menor do que você, e ela não aceita isso. Então mantenha-se, Marcelo, mantenha-se, igreja, que nós venhamos nos manter nessa condição. Manter em qual condição, pastor? Condição do quê? Isso é o que você acha? É isso que você está falando? Ok, você tem todo o direito de falar, mas você não vai fazer nada? Não vou fazer nada não. Minha vontade era fazer, mas eu vou não, deixa para lá. Mas e aí? E aí nada, cara. Você acha que você está certo? Tô. Vive a sua vida. Eu vou viver a minha. E a vida continua. E lá na frente, o que nós vimos? O que nós lemos lá no Bem-aventurado aqueles por causa da minha casa são perseguidos, vos mentindo e disseram todo mal contra vós? Grande é o vosso galardão. Eu tenho falado isso para vocês. Eu estou de olho atrás da curva. Eu estou olhando atrás do monte. Eu estou olhando lá no céu já. Eu estou atrás dos meus galardões. Estão batendo, estão xingando, estão falando, estão acusando, estão isso. Deixa eu falar. Fala mais que você está aumentando o meu galardão. No momento em que eu não retribuo, no momento em que eu não me vingo, no momento em que eu não dê satisfação, os meus galardões estão sendo aumentados. Você está depositando na minha conta. Continua falando, por favor, porque eu vou continuar fazendo a obra. Então, enquanto eu faço a obra, você fala mal de mim. E aí lá no céu nós vamos entender, lá no céu, talvez aqui na terra, você vai viver ou vai achar essa pessoa que te persegue, ou me persegue, ou nos persegue, mas parece que está dando certo. Calma. Não se esqueça que você e eu somos eternos. Não se esqueça que existe um arrebatamento. Não se esqueça que existirão 7 dias de festa com o Cordeiro, a noiva com o Cordeiro. E nesses 7 anos de festa, serão entregues os galardões, as recompensas. E existe recompensa por ser insultado, por ser acusado de ser um justo pela fé. Amém?
Vamos viver assim. Para finalizar, eu estou atrás disso daqui, ó. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Cronologicamente, essa é apontada como a última carta que Paulo escreveu. E ele fala: eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu perseverei na fé. Quando Paulo fala eu combati o bom combate, sabe o que eu entendo? Existiram vários combates que eu poderia ter entrado, várias pelejas, várias brigas, mas eu só combati os que valiam a pena. Eu separei, isso daqui não vale a pena brigar, isso daqui não vale a pena discutir, isso daqui não vale a pena revidar. Eu separei os que valiam a pena. Talvez o que vale a pena é você dizer, você combater a voz e os sentimentos do diabo contra a sua vida. Esse é um combate que vale a pena. Agora, com pessoas, pastor, porque o pastor quer falar que o pastor Marcelo, porque o sal da terra, porque isso, que aquilo. Ok. Agora, o diabo chegar para mim e falar assim: não funciona, esse evangelho não é o verdadeiro. Ei, em nome de Jesus, cala a tua boca, Satanás. Esse é um bom combate. Paulo fala: eu combati o bom combate, eu completei a corrida ou a carreira. Eu tenho isso como alvo na minha vida. Chegar na onde? Chegar no fim da carreira que Ele me propôs, da corrida que Ele me propôs. E uma corrida que eu sei que existirão, não serão 100 metros livres, mas vai ser uma maratona, uma ultramaratona com obstáculo. Não é nem uma simples maratona, mas é uma ultramaratona com muitos obstáculos. Eu sei. Que você saiba disso. O dia que você foi, que Cristo entrou na sua vida, você foi convidado, ou foi escalado, ou foi alistado nessa corrida, nessa caminhada, algo que Ele propôs para você. Os obstáculos, as coisas ruins não vêm dele não, vem do diabo, e diabo através de pessoas que não entendem o que Cristo fez. Isso é normal. Ele fala: eu perseverei na fé, ou seja, foi na fé, não foi nas obras, não foi no meu braço, não foi na minha capacidade. Talvez Paulo deve ter chegado o dia de falar assim: será? Será que está valendo a pena isso? Esse texto aqui termina Paulo falando: eu estou sendo entregue como oferta de libação. Paulo estava sendo entregue para ser jogado lá no Coliseu Romano. Já falei e falo de novo. Se tem um lugar que eu nunca vou visitar, chama-se Coliseu Romano. O lugar onde os cristãos serviam de espetáculo para o povo daquela época serem comidos e destroçados pelos leões. Paulo estava falando: está chegando a minha hora, eu vou ser lançado lá. E aí você acha que o crente tem que ir no Coliseu, pastor? Moço, o lugar onde Paulo foi, onde cristãos foram, onde pessoas, seres humanos, independente, nesse ponto, independente da fé, do credo, da religião, da raça, da cor, de qualquer coisa, servir de espetáculo, de atração para aquelas coisas sentadas na arquibancada, para os imperadores romanos. Tá bom, espera. Paulo estava falando: está acabando, a minha carreira está acabando, eu estou terminando aquilo que o Senhor fez. Daqui uns dias, pastor, daqui um tempo, nós nos encontraremos com o Senhor. Como Ele disse, estaremos para sempre com Ele. Veremos Paulo. Quando Jesus fala: faz a obra enquanto é dia, porque quando chegar a noite não tem jeito de fazer mais. Aproveita o teu tempo, meu irmão. Aproveita o seu tempo, minha irmã, em ser um instrumento do Senhor nessa terra. Existirão dias difíceis. Você vai se sentir às vezes desamparado, abandonado. Você vai sentir às vezes que não está valendo a pena.
Você vai sentir às vezes que, o mundo está contra mim, tá mesmo. Você vai ser perseguido, vai ser questionado. É que não terminou ainda. Na hora que terminar, como disse um pastor, tudo vai fazer sentido. Na hora que, sabe, os portões celestiais se abriram. Ai, agora sim. Agora vai valer a pena. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Essa música fala de confiando no Senhor. Paulo era um cara que confiou no Senhor. Que os nossos olhos estejam postos no Senhor. Que a nossa esperança esteja colocada no Senhor. A nossa expectativa de que coisas mudem estejam colocadas e alicerçadas única e exclusivamente no Senhor. Em nome de Jesus, que todos nós possamos ver as perseguições, as tribulações, as aflições dessa vida como algo até mesmo normal na vida daqueles que são cristãos. Em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam colocados na obra consumada de Cristo, no túmulo vazio, na cruz vazia, sabendo que tudo já foi feito. Em nome de Jesus, que você e eu tenhamos atitudes cristãs nessa terra, sabendo que às vezes seremos afligidos, seremos atormentados, seremos questionados, mas isso faz parte. Em nome de Jesus, que você e eu sejamos fortes no Senhor, porque é o Senhor quem nos fortalece. Em nome de Jesus, que vivamos uma vida sobrenatural nessa terra. Paulo diz: porque nós não andamos por vista, mas andamos por fé. O justo viverá pela fé. Paulo, eu completei a carreira, que jeito? Perseverando na fé. Perseverar na fé é saber e viver daquilo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome do Senhor. Amém. O Senhor é bom, muito bom. Às vezes não vemos as bondades dele, mas o Senhor é bom.
nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Ele está do nosso lado, amém? Isso basta. Ele está do nosso lado. E você que já se decidiu, você está do lado dele. Isso basta para nós. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Respeito de oferta, contribuição, dízimo, né? Sempre tem falado. A igreja da Macedônia que falava, né? No meio da grande tribulação, da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho, Paulo falando, né? De que contribuíram de livre vontade. Fala de liberdade de contribuir, não obrigação. Na medida dos seus bens, fala de uma proporcionalidade. Que você, como eu tenho dito, que você e eu sempre venhamos contribuir dessa forma. Contribuo porque eu quero, não por medo. Liberdade. Contribuir fala de generosidade, de dar, não de reter. E eu vou contribuir que jeito, pastor? De acordo com a proporção dos recursos que estão chegando até a sua vida. Você determina, você escolhe quanto, você escolhe se você quer dar, você escolhe se você vai dar, e você escolhe quanto dar. Isso é Jesus, isso é evangelho, isso é graça. Amém? Para você que entende, você que gosta, você que entende, contribua em nome de Jesus. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais algum nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, mais alto nome não há, Jesus é grandioso. Diga mais uma vez: os nossos inimigos cairão, seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode.
tua generosidade, pela tua liberdade e por ter se entregado não proporcionalmente. O Senhor entregou-se a si mesmo, entregou tudo. Ele não deu um braço, Ele não deu uma perna, Ele se deu por você e por mim. Ele tinha opção de não, mas é um Deus generoso, aquele que amou você e a mim de tal maneira que Ele deu. Um Deus generoso, que esse DNA de generosidade, liberdade e proporcionalidade, que é do Senhor, tenha condições de manifestar sempre na minha vida e na sua vida. Ao Senhor toda honra e glória, Jesus. Amém e amém. Amém. Abraços da turma que está chegando. Diz aqui, quem mais? Abração curto. Irene Lima, lá de Barueri. Rosana Aparecida, de Goiânia. Patrícia Domingues, de Santo André. Tina Costa, de Portugal. Nide Coinete, se eu falei errado, me perdoe. Mato Grosso do Sul. Que vocês sempre sejam muito bem-vindos, que todos vocês sempre estejam compartilhando dessa graça, desse favor, desse evangelho, dessa palavra que não volta vazia. Amém? Mais um aviso aqui, que você que é jovem, você que está aqui que é jovem, que sábado que vem você não esteja simplesmente só os domingos aqui na igreja, mas sábado também, 7h30 da noite, o pessoal tem se reunido, eu sei que tem sido bênção. Então não deixe de vir todos os sábados, você que é jovem, a partir dos 14 anos, né, até o bom senso, né, meu irmão? Quer dizer, eu tenho 50 anos, eu se sinto jovem, meu irmão, só você que sente, ninguém mais sente que você está jovem, amém? Então você que até dos 14 para frente vem aqui, né, recebendo uma palavra, de uma graça, de uma verdade, de uma vida, talvez para você aprender um pouco sobre isso. Né, de juntar uma turma. Pô, eu tenho sido perseguido na escola, eu tenho sido perseguido no trabalho, eu tenho sido perseguido na faculdade. Você vai encontrar um outro que vai falar assim: eu também. Tamo junto e misturado, e vamos continuar nessa mesma pegada até o fim, em nome de Jesus. Amém? Fim de festa? Vamos juntos? Em nome de Jesus eu declaro que fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu declaro que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu declaro que sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu declaro que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu declaro que terei uma vida incrível e maravilhosa a cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim. Aleluia, glória a Deus, até domingo que vem, em nome de Jesus.